Olá, meus botões, conversando aqui de novo, né? Hoje, seguindo a série aí dos pecados capitais ou instintos, que eu relaciono isso mais como instinto, quando todos podem conhecer como os 7 pecados capitais. Hoje vamos falar da luxúria. E assim, vou aproveitar para poder falar num dia sobre a luxúria, que para mim é uma questão assim que eu preciso bastante ainda trabalhar isso em mim, né? O que eu entendo da luxúria? Muitos podem pensar, baseado no que conhece sobre pecados capitais, a luxúria o prazer voltado muito mais assim para a parte, né, mesmo do prazer sexual. Eu não entendo dessa forma, né? Respeito, até então também, eu até compreendia também assim, quando eu ainda não havia estudado a respeito disso como um instinto. Porém, como um instinto, eu entendo da seguinte maneira: percebem que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, né? Tenho dificuldade, sim, mexe muito com o meu corpo físico, sabe? Quando eu falo sobre esse instinto, que é exatamente ficar assim, sentado num lugar, esperando que tudo venha à mão. Eu entendo a luxúria dessa forma. Sentir que eu sou um alecrim dourado e que todos devem me servir. Quando eu olho para mim, em relação a isso, eu acesso aqueles meus traumas vindos lá da infância. Percebem que eu dou bastante parada quando eu estou falando, porque eu vou acessando e tomando fôlego também para falar sobre isso. E o intuito é sempre ajudar quem está ouvindo a identificar também dentro de vocês como que isso mexe, qual é a dificuldade. Dá até aquele engasgo, sabe? Ufa, tem que tomar um fôlego para poder falar a respeito disso. Quando a gente não tem o nosso prazer atendido, a gente reprime. E quando eu reprimo o prazer como ele vem e não aceito admitir que eu sinto prazer fazendo tal coisa, eu sinto prazer me expressando de um jeito, eu sinto prazer que seja até degustando um alimento, um sabor que eu goste, né? E isso é bem complicado para falar. Eu acho que hoje o assunto não tá muito bom, não. Não tá, não. Tá meio difícil falar sobre tudo isso. Não sei se eu vou hoje conseguir ajudar. Não sei se isso tá legal, não sei, sabe, tô bem séria hoje, não tô, geralmente, às vezes eu sou, né, na minha forma de expressão até um tanto que talvez engraçada. Eu me sinto às vezes engraçada falando sobre alguma coisa que pra mim se torna muito leve falar, porque eu já tratei em mim e já tá tudo bem resolvido. Mas essa parte aqui não tá resolvida, não. E eu como terapeuta não vou negar, né? Eu não sou perfeita e a gente vai resolvendo os nossos processos exatamente assim, Tem dificuldade em mexer nas feridas. E essa ferida aqui, quando eu falo dessa parte em mim de aceitar
o prazer, quando eu falo de aceitar o prazer, eu me sinto vulnerável. E às vezes me sentir vulnerável não é confortável para mim. Essa é a parte da cura, de admitir que essa é a minha luxúria. A minha luxúria que às vezes é até melhor eu ignorar, fazer de conta que não existe, continuar aqui dentro de mim responsabilizando os outros, né? Esses outros sempre tem a ver com os traumas instalados lá na infância. Não tem como não ser assim, porque esses traumas todos se instalam, seja qual for ele, na infância, exatamente. Consciente ou inconsciente, sendo real ou ilusório. E o que é real? Real vou falar desse trauma do prazer. Na fase da infância, em torno de uns 5, 6 anos, eu observava o meu pai assim de longe, né? E ele não vinha até mim, por questões lá da separação dos meus pais. Minha mãe separou, deixou todos nós com a minha avó e deu lá o decreto dela que não era para deixar meu pai chegar perto, coisa e tal. E ele ficava de longe olhando, mas não vinha até mim. E eu também de longe olhando ele, observando e me perguntava. Porque me perguntava, agora você lembra de tudo isso? Lembrar na cabeça, eu não lembro que eu fazia essas perguntas na minha cabeça. Mas eu sou uma terapeuta que acesso energia e eu vou tratar a energia das pessoas, que o que vibra é a energia, o que causa a dor é a energia que está ali naquele bloco energético reverberando. Então, acessando essa energia é como se fosse dar voz, tá? A energia está falando. Então, a energia iria falar assim, por que ele não vem até aqui? Esse é o momento do alecrim dourado, né? Por que ele tinha que vir até mim? E por que eu também não poderia ir até ele? Já que teve um decreto que não era para ele se aproximar, mas era ele que não podia vir. Mas eu não soube que o decreto também era para eu não ir até ele. Então, percebe onde fica a luxúria? Eu vou ficar aqui no meu lugarzinho esperando que todos venham me servir, ainda que eu esteja aqui sofrendo por isso, mas não vou fazer nada, porque eu sou muito especial e tem que vir aqui todos me servir, me dar amor, me dar afeto, me salvar, compreende? Não sei se eu consigo passar isso com clareza, porque como eu também ainda trato essa questão em mim, muita coisa está resolvida. Mas esses dias eu estive aqui, né, acessando aqui eu mesma numa sessão terapêutica e nas ferramentas que eu utilizo, eu me coloquei aqui em tratamento e eu fiz a pergunta desse instinto em mim. E esse instinto estava totalmente desequilibrado. E lembra que lá no primeiro áudio, quando eu falo de todos, e depois eu ia destrinchar cada um deles, eu falo que na manifestação da nossa vida aqui fora, né, na manifestação no cotidiano do que acontece, esses instintos equilibrados ou desequilibrados é o que nos mostra aqui como a nossa vida está. E esse instinto da luxúria estava desequilibrado. A minha pergunta foi, na ferramenta que eu utilizo, a gente faz perguntas e tem uma régua que mede, né? De 0 a 10, quanto que está desequilibrado, né? Então, a minha pergunta foi, a luxúria, de 0 a 10, quanto está equilibrado?
E a resposta foi 0. Se está 0 equilibrado, isso quer dizer que tem uma questão muito profunda a ser resolvida, olhada. Ah, Simone, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mexer em feridas dói. Ainda mais quando essa ferida, que para mim não quer dizer que para todas as pessoas será a mesma coisa. Por quê? É baseado no ambiente que cada um viveu, foi tratado, foi educado, foi recebido, foi acolhido, foi amado, foi aceito. O ambiente, para mim, foi com esses traumas. Porque lá, naquele ambiente, com os personagens da minha vida, pai, mãe, todo mundo, que para mim, pai e mãe é muito importante. É o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Que me machucou a minha vida inteira. Eu me sentia rejeitada. Mas eles me rejeitaram mesmo de verdade? Não do jeito deles. Mas foi como eu me senti. Então é perante o ambiente como eu absorvo tudo isso. E eu absorvi assim. Ué, não quer dizer que a minha régua vai ser igual à sua. A minha medida não é igual à sua. Foi como eu absorvi. E o trauma é meu. Quer dizer que todos os outros meus irmãos têm o mesmo trauma? Pode ter. Mas talvez não na mesma medida que o meu. Ah, o meu trauma foi 10 em relação a isso. Talvez para o meu irmão o trauma foi 5, 7, 2, nada talvez. Talvez o trauma dele seja outro. Com isso, talvez ele não tenha questões internas para resolver. Nem minha irmã, nem a outra, mas eu tenho essa questão em mim. Foi como eu absorvi. E a informação do que eu quero passar aqui é para que todos se percebam dessa maneira. Como que para você, qual é a medida? Se é pouco, se é muito, de 0 a 10, quanto a forma como você não foi amada pelo seu pai, pela sua mãe, por quem quer que seja, influencia ainda na sua vida. Porque muitas vezes a gente nega, viu? A gente nega. A gente pensa na cabeça que tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. A minha mãe não foi aquela mãe carinhosa. Ai, o meu pai não veio aqui até mim, me pegar no colo, brincar comigo, trazer um doce pra mim. Tá tudo bem. Isso é negar. Não, não tá tudo bem, não. Quando a gente nega, a criança tá ferida ainda. Eu, no meu caso, a minha criança ferida, nesse trauma, o meu corpo físico responde com uma dor, que eu não vou nem contar em mim qual que é a dor que vem, tá? Não vou contar, porque aí é me expor muito, né? E eu tenho vergonha, sabe, de expor isso. Mas é uma coisa que acontece no meu corpo físico. E eu vou só falar, dar uma dicasinha assim, tá? Aquilo que a gente se alimenta, o organismo processa, pega, absorve o que serve e dispensa o que não serve, certo? Então, se eu estou com problema no dispensar, qual é a saída que dispensa aquilo que não serve mais? Pois é justamente aí que causa a minha dor. Pode ir no médico, pode fazer cirurgia, pode fazer o que quiser.
se resolver clinicamente e não resolver na raiz do trauma, o negócio vai voltar. E volta. E é assim que a gente vai gerando doenças físicas também no corpo. Eu conheço bastante o meu corpo, porque eu me observo, eu estou atenta o tempo todo no que o meu corpo está falando. Inclusive tem até um livro da Cristina Cairo, que é uma outra psicóloga, terapeuta, que ela tem um livro lá, que chama O Corpo Fala. Então, leia lá o livro para você ver. O corpo fala, o que o corpo fala, o que o corpo vai demonstrando, qual parte do corpo. Cada parte do corpo tem uma sua função. E a função daquele órgão, daquela parte do corpo, responde a uma parte do seu emocional que não está legal. E esses dias, agora sim, próximos que eu tenho vivenciado, caiu muito uma ficha para mim. Há muito tempo venho com esse empecilho, essa dorzinha, essa coisinha que me incomoda no meu corpo físico em relação a isso que eu acabei de relatar, mas eu não estava ainda querendo ver. Lembra que eu já falei? É a mesma coisa assim, olhar com a lente certa? Era que eu estava com óculos escuro num dia nublado? Pois é, resolvi tirar o óculos escuro e olhar com clareza. E a minha dor maior, sabe qual é? O que esse trauma lá do passado com meu pai, que por não vir até mim, não me acolher, não me sentir amada, não me sentir acolhida, não me sentir aceita, não me sentir importante para ele, me tornou numa mulher que diz assim: eu não preciso de homem. E é verdade, eu falo mesmo isso. Mas quando eu falo isso no racional, com a cabeça, no racional, só na mente, eu tô querendo dizer, eu sou forte, eu sou fodona, eu vou lá, eu me sustento, eu faço, eu aconteço, tudo que eu tenho fui eu que fiz sozinha. Ó a luxúria mal usada. Eu vou lá, eu faço, é o meu prazer, né? Luxúria, prazer. Mal usada, desequilibrada. Tô falando. Não preciso de homem. Eu quero, mas não preciso. Aí vem o meu emocional, o meu trauma lá e pega pesado nesse lugarzinho aí que eu citei. E a coisa dói, viu? Dói. Dói, sangra, dói pra caramba, incomoda. Aquele literalmente tomar no, né? Pois é. Pra quê que as minhas emoções estão me falando isso? Pra eu tirar os óculos escuros e olhar com clareza e com maturidade, aonde que eu vou usar o recurso desse trauma e equilibrar essa luxúria. Qual é o prazer que eu estava esperando? O prazer do afeto, o prazer da companhia, o prazer de poder falar assim, de repente, para um homem: eu preciso de você. Eu quero e eu deixo você ficar ao meu lado. Só que essa é a coisa mais difícil, porque vai mexer nessa parte da luxúria, em ter que admitir que eu não sou tão especial assim, que eu não sou um alecrim dourado, que eu posso me mover, ir lá e falar que eu preciso
que eu não sou tão forte assim, que eu sou vulnerável, que vai ter momentos que eu tenho minhas fraquezas, que eu preciso mesmo desse amor, desse afeto, desse acolhimento. E aí, para não mexer e não resolver tudo isso, fico na luxúria de ir ali espizinhando isso dentro de mim, já que aquele que era mais importante na minha vida, o papai, não veio, não se importou, eu não fui tão importante para ele, então também eu não preciso dele. A resposta é essa. E aí o que vai acontecer aqui fora? Eu não vou permitir que nenhum homem se aproxime de mim. Por mais que eles queiram, por mais que tenha, por mais que os homens olhem para mim e falem, nossa, que mulher incrível. Nossa, tá vendo? Olha a fala da emoção. A emoção que está tendo voz. Nossa, que mulher incrível, você é uma mulher incrível, você não sei o quê. Mas esse homem não vai se aproximar, porque é o homem o culpado, o responsável, os homens não prestam? Não! Sou eu mesma, na minha energia, que está vibrando, reverberando, eu estou afastando. Eu estou colocando uma muralha entre mim e esse homem que pode se aproximar para estar ao meu lado, para me dar este afeto, para me dar este apoio, para me dar tudo aquilo que falta em mim. E por que eu estou falando nesse sentido, né? Porque para mim é o que me pega muito, é nisso. E isso eu estou trabalhando em mim, claro, tratando. E a parte mais incrível, olha, já até melhorou o meu tom de voz, pelo menos no sentir aqui no meu corpo melhorou. Se está mesmo assim perceptível que melhorou o tom de voz do começo até agora, eu não sei, mas eu tô sentindo é sentir, né? Tô sentindo que tá mais leve agora falar sobre isso, comparado como eu comecei. Tá mais leve. Olha, eu não sei de verdade como é que vai ficar depois, quem estiver ouvindo, como é que vai entender, né, essa conversa aqui. Mas compreendem, né? Essa conversa é uma conversa aqui minha, comigo mesma, e o que eu consigo falando sobre mim, das dificuldades que eu enfrento, que eu já enfrentei, tudo que eu já tratei comigo mesma, e eu ainda tenho muitas questões para resolver sobre mim. Eu exponho tudo isso com a intenção de ajudar pessoas. Agora, cada um vai absorver essas informações também baseado no que tem dentro, né? No seu arquivo pessoal, no seu software que você com os arquivos e programas que você tem instalado em você, né? Para você, talvez, que esteja ouvindo, isso não vai fazer sentido nenhum. E tá tudo bem também, porque não é a sua dor. É a minha dor. Mas muita gente vai ouvir e vai se identificar, porque às vezes esse é um ponto que é a dor da pessoa. Aí às vezes essa dor que essa pessoa também tem, talvez seja um caminho, para ela ir lá e refletir também nela, se observar, estar mais atenta no que o corpo está falando, porque quando o corpo fala, tá falando assim, ó, pelo amor de Deus, tá gritando lá dentro, as emoções, pelo amor de Deus, olha pra mim, olha aqui pra mim, socorro,
socorro, faça alguma coisa, que se você não fizer nada, pelo amor de Deus, eu vou aqui, ó, morrer. Morrer como? Ficar cada vez mais doente, né, gente? Imagina que se eu como terapeuta que já aprendi muita coisa sobre mim, já observei muitas emoções, já tratei muita coisa está tratada em mim, mas ainda tem algo para tratar. E a gente é assim, nem sempre se consegue acessar as feridas de uma vez só. Vai acessando aos poucos, vai limpando de pouquinho, na medida que você consegue. Por isso que quando a gente entra em tratamento, é um tratamento mesmo. Não é numa sessão, numa conversa que vai resolver. É um tratamento, vai pegando aos pouquinhos, vai limpando em cada sessão, com cada técnica. Cada técnica tem o poder de acessar uma parte da emoção. Tem técnica que aquela emoção é só no superficial, que é uma fantasia ilusória que eu criei da minha cabeça, como eu acreditei que seria, mas na verdade não é. É uma fantasia, uma ilusão. Tem técnica que vai tratar o que é real mesmo, que é real. É real para mim que o meu pai não se aproximava de mim? É real. E isso aconteceu de fato mesmo. Tá bom. Agora eu adulta, eu vou ficar na birra o tempo todo? Ai, meu pai não veio, meu pai não olhava para mim, meu pai não chegou até mim, meu pai não. Se eu continuar nessa birra aqui adulta agora que eu sou, que eu já tenho recursos para resolver isso em mim, como que eu vou resolver? Ah, beleza, papai. Na cabeça falando, tá? Não quer dizer que a emoção lá já entendeu de fato isso. Entendeu é entender no coração, né? Aquele neurônio que tem no coração, no sentir. Mas a cabeça aqui fala assim, adulta. Ah, tá bom. Ele não me quis? Beleza. Bola pra frente. Sou fodona mesmo, não preciso nada dele. Vou lá e faço minhas coisas. Aí quando falo isso, nós somos seres íntegros. Deveríamos estar íntegros. E quando eu digo íntegro, a integridade é o que eu sinto, sentir coração, o que eu penso, elaboro na cabeça, e o que eu faço é o movimento da ação do que eu faço aqui, fora, estejam de acordo. Todos falando a mesma coisa. Porque se eu falar uma coisa, vou lá, de boa, agora eu não preciso mesmo dele, vou aqui, resolvo, vou lá, trabalho, me sustento. Quem diz que eu preciso de homem? Isso é a cabeça falando. Só que aqui no coração sente assim, não, eu preciso sim, eu preciso de um homem ao meu lado. Eu preciso do afeto desse homem. Eu preciso. Esse é o coração falando, que está sentindo a falta. E o que eu estou fazendo aqui fora na ação? Eu não entro numa congruência do que a cabeça está falando e do que o coração está sentindo. Aqui fora eu só afasto os homens de mim. Aí fico, né? Fico sem uma companhia masculina, sem o afeto. E o que a mulher espera de um homem? Proteção, segurança, né? O que a menina espera do pai lá, pequenininha? O pai protege, né? O pai não sempre protege? Por exemplo, vai andar de bicicleta, vai ensinar a andar de bicicleta.
Se o pai está ali ajudando a ensinar a andar de bicicleta, ele vai ali, ó, segurando atrás da bicicleta, não é? Ou rodeando ali, protegendo para que se ela cair, ele, opa, segura ela, para que não tenha o trauma. Ai, andar de bicicleta é ruim. Vai lá, filhona, confio em você, vai lá. O pai, né, centrado nele, que sabe fazer a coisa, faz isso. Vai lá, monta aí na bicicleta, eu confio em você, vai lá, você pode. Aí a filhinha vai lá, senta na bicicleta e vai cambaleando aqui, cambaleando para lá, mas vai indo. E o pai tá, porque ela sabe que ela pode ir segura, aprender, porque tem alguém ali te dando um suporte, te dando uma segurança de que vai lá, ó, confia, eu tô aqui com você, vai lá, eu não vou deixar você cair. E se você cair, eu tô aqui para te amparar para que a queda seja menor, para que não doa tanto, para que não rale tanto o joelho, né? Eu elaboro dessa forma aqui na minha cabeça. Mas se a criança lá na infância não teve essa segurança, não teve esse apoio, ela se sente totalmente desprotegida, desamparada. E a dor é isso, entendeu? Aí ela traz tudo isso para a vida adulta e continua reverberando isso aqui na vida adulta, se sentindo desamparada, se sentindo desprotegida. Aí ela se torna aquela mulher que bloqueia, que fecha tudo e fala, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu vou lá, eu faço. Beleza, você faz tudo isso no seu lado material, nas suas conquistas, mas e o afeto e aquela confiança, a segurança que eu entendo na minha cabeça para mim? Não quer dizer que para todas as mulheres é assim, tá? Tô falando sobre mim. Se fizer sentido isso para você, bem. Se não fizer, porque você, a sua régua é diferente da minha e tá tudo certo. As nossas réguas, nossas medidas não tem que ser igual mesmo, né? Isso é tudo baseado no ambiente, no software, nos programas que eu tenho instalado em mim. Então é exatamente essa parte da luxúria que eu preciso trabalhar em mim e que eu já estou trabalhando. Eu não sou um alecrim dourado que vou ficar aqui no meu cantinho, quietinha, esperando receber. Esperando que o homem adivinhe o que eu preciso dele. Eu vou lá enfrentar a minha vulnerabilidade, sair do meu prazerzinho de que achar que o outro tem que vir até mim, como aquela criança ficava esperando o papai vir até ela, e vou demonstrar para este homem, olha, eu gosto de você como você é, chucro mesmo, modo de dizer, tá, gente? Não é que eu tenha nenhuma pessoa que eu ache isso, não. Modo de dizer. Você é barrigudo mesmo, mas tá tudo bem, eu gosto de você assim como você é, né? Você é pobre mesmo, gosto de você como você é, porque o que me interessa, o que me importa, o que me completa, você tem. Porque, de fato, para mim, que já sei e buscar tudo o que eu preciso, já estou adulta nesse sentido, já estou madura nesse sentido de buscar e em busca das minhas conquistas, eu já faço. Então, eu vou em busca daquilo que eu não tenho ainda, que eu vou buscar num homem, por exemplo, do que eu estou falando aqui hoje, né? Estou dando esse exemplo desde o começo. Eu vou buscar neste homem o que me falta. E o que me falta? O apoio. Me falta essa segurança.
mas de que Ele me dê o que eu preciso, não só de saber que, ó, tô aqui do seu lado, tá? Vai lá, confio em você, vai lá, anda de bicicleta, se precisar eu tô aqui, beleza? Se você for cair, eu tô aqui do seu lado para te apoiar. É exatamente isso. É eu sair desse meu estadinho aqui de ficar sentadinha, né, no meu cantinho, esperando que um príncipe encantado venha. Essa é a luxúria que eu preciso trabalhar, em busca do meu prazer, aceitar o prazer, receber o prazer. Em mim está desequilibrado isso. Receber e aceitar o prazer com o que me dá prazer. E o que me dá prazer é a admiração que eu sinto, que eu vejo no homem, por exemplo, e aceitar ele, que é assim como é, e que o que vamos construir juntos vai ser algo baseado, para mim, que é um alicerce, né, de uma boa estrutura, de um relacionamento, é a admiração, o respeito, e aí o amor se instala. E é sobre isso. Eu não sei, né? Hoje eu tive bem assim, séria, mas já expliquei que é uma parte difícil para mim. Tô ficando um pouquinho mais descontraída agora, né? Do meu normal, assim, porque eu me acho até um pouquinho engraçada. Não palhaça, mas engraçada assim, que eu tenho essa alegria dentro de mim. E se eu contribuir, eu coloquei na melhor intenção, sabe? Tudo que eu faço com a minha melhor intenção, de verdade mesmo. Porque eu faço isso cumprindo a minha missão. E a minha missão que eu vim aqui nesse mundo cumprir é ajudar pessoas a ganhar consciência. Digamos, vamos colocar, eu sempre gosto de relacionar as coisas assim para ficar bem claro, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso que desenhe as coisas para mim, né? Quando eu não entendo alguma coisa, eu falo para a pessoa, desenha. Aí quando a pessoa desenha, aí eu entendo. Aí eu acredito que eu também sei explicar que os outros também precisam que desenha, né? Por isso que eu gosto de fazer, assim, relação, né? Fazer uma analogia. Então, digamos que se eu fosse uma líder de vendas, por exemplo, que é um campo que eu atuei e atuo ainda na minha vida, como vendas, imagina que eu recebesse uma equipe de pessoas para treinar um produto do que eu já sou super expert no conhecimento daquele produto. Então eu vou ensinar tudo a respeito daquele produto para aquelas pessoas, para que elas conheçam tudo a respeito, porque ela só vai conseguir vender com excelência se ela conhecer profundamente o produto. E levar esse produto exatamente para quem precisa daquele produto, né? Mas ela precisa conhecer profundamente o produto. E eu sou essa pessoa que treinaria, porque eu sou uma pessoa que eu consigo entregar tudo o que eu sei, sabe? Eu não tenho a gula, hoje não é dia da gula, hoje é dia da luxúria, mas eu não tenho a gula de guardar para mim o conhecimento. E é nato do meu espírito, nasceu para buscar conhecimento, aprimorar, que eu já tenho conhecimento, mas eu só aprimoro ele aqui, ganhando mais habilidade, que é tudo que eu já fui estudar até hoje, a parte espiritual, porque o ser humano é corpo, espírito e alma. O corpo, que é o corpo, que manifesta aqui, o espírito, que é a criação divina, a essência, né? A essência, a consciência.
E a alma é o que está junto, que dá todas essas emoções, é o que vai absorver os traumas, é o que vai reverberar todos esses traumas, é a alma. Então eu fui estudar sobre tudo isso para poder ajudar o ser humano num todo. Então a parte espiritual já veio muito intrínseca em mim, já é do meu espírito, essa carreira espiritual, sabe? Fui estudar a parte do corpo, do como manifesta o corpo, junto com as emoções. E o que são as emoções? Quando a alma manifesta seus traumas, suas emoções, suas alegrias, suas tristezas, suas dores, o que o corpo sente? Então é estudando sempre que eu junto tudo, esse compilado, e eu passo isso adiante. Então a minha missão é ajudar as pessoas a ganhar consciência sobre o seu sentir, sobre si mesmo, sobre como cada um se sente, se aceitando, se reconhecendo, se acolhendo, se amando, porque só assim vai conseguir manifestar o ser íntegro que veio aqui cumprir a sua missão. Porque todos nós temos uma missão para cumprir aqui. Seja ela qual for, descubra você qual é a sua. Eu descobri a minha, identifiquei e já estou cumprindo a minha missão. E uma forma como eu tenho de ajudar pessoas cumprindo a minha missão é assim, voluntariamente, com esses áudios, que é a maneira como eu sei fazer, é a maneira como eu me sinto confortável fazendo, ainda que seja difícil alguns entenderem minha linguagem, mas é como eu consigo, né, entregar tudo o que eu sei. E outra forma é ajudando também, segurando na mão e caminhando junto, como terapeuta. Se você sentir que faz sentido o meu jeito de ser, o meu acolhimento, o meu amor, que eu vou ser essa pessoa que eu consigo te ajudar. E se você, né, sentir que eu posso ser essa pessoa e tá precisando de um desenvolvimento aí do seu autoconhecimento, conte comigo, só me chamar, tem meus contatos aí. Se você achou que isso faz sentido para você e que outras pessoas também pode conhecer, compartilha, dá sua sugestão, dá sei lá, sua crítica. Sei lá, tudo é bem-vindo. Eu vou ouvir porque eu tenho o meu propósito de me tornar um ser melhor a cada dia. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. No quê? No aprendizado da minha consciência, de quem sou e como eu estou manifestando aqui nesse mundo o meu ser divino que sou. E é isso, galera. Muito obrigada, botões, é sempre muito bom. Talvez eles me achem uma doida, né? Ah, pois é, mas todo mundo tem um pouco de doido mesmo, né? Mas tá tudo certo. Eu já estou me aceitando assim como eu sou, sabe? Eu tô me aceitando. Eu tô me amando tanto. Muita coisa eu já melhorei em mim. Mas só melhorei porque eu tomei uma decisão de ir para dentro de mim e enfrentar todos esses fantasmas, conscientes ou inconscientes, mas fui eu que criei e só eu sou a responsável por me melhorar. É isso aí. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro falando da próximo instinto que revelarei depois. Um beijo.